E, sem mais delongas, passo a palavra ao Dr. Marcelo Girardi. O Dr. Marcelo, ele é sócio fundador da M9GC Treinamento em Resolução de Conflitos, é membro fundador do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, instrutor em negociação, mediação e resolução de conflitos em instituições como a Agência Nacional de Energia Elétrica, Advocacia Geral da União, Correios, PGE Paraná, PGE Goiás, TJRJ, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ministério Público de Minas Gerais, dentre outros. Formado em História pela Unicelb, em Administração Judiciária pela FGV e em Psicologia Social pela Universidade Estatal de São Petersburgo. Com a palavra, Dr. Marcelo. Eu agradeço enormemente o convite que vocês me fizeram. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ana Paranaguá, pelo convite lá atrás, em junho, numa palestra aqui no CONIMA, no Rio de Janeiro. Obrigado, doutora Flávia, doutor Guilherme. É uma grande satisfação estar com todos vocês aqui hoje. Dividir o painel com a Mônica, também aqui, e com o doutor José Roberto, doutora Kaline, né, com quem a gente vem sempre trocando ideias e avançando nesse caminho. Agradecer também a doutora Vanice, que fez, né, as pontes todas para a gente poder estar aqui. Fiquem à vontade depois para fazerem perguntas, se a gente tiver esse tempo. Eu vou marcar aqui para não passar. E eu vou ter o maior prazer em poder responder, e aquilo que eu não souber também vou dizer que eu não sei, mas é basicamente uma conversa aqui. O Café com Mediação é uma conversa, então a ideia é a gente trazer pontos de vista, ângulos de visão sobre um determinado tema e a gente conversar junto sobre ele, né? Me pediram para falar sobre ferramentas da negociação e a consensualidade na administração pública. Então, eu vou trazer para vocês um ângulo de visão que eu tenho sobre esses aspectos, que vem dos meus estudos e da minha experiência nesse percurso, né, na área de resolução de conflitos. Essa pequena mudança que vocês estão vendo de uma asa para outra, essa ponta na asa de baixo, que sobe, ela gerou uma grande revolução no mundo da aviação civil, comercial e militar. Essa ponta que vocês estão vendo, ela diminui a resistência do avião com o ar, né, o arresto, que eles chamam, quando o avião... Aquela sensação que a gente tem quando a gente está no carro e põe o braço para fora, né, e o vento bate. Imaginem essa sensação, imaginem essa força lá em cima no avião. Essa ideia, né, de fazer essa ponta, essa pequena mudança na asa, ela já tinha sido pensada, olha que interessante, no final do século XIX, por um engenheiro britânico, mas ela só foi sair do papel depois, na década de 70, quando, na verdade, o mundo se via numa situação onde o petróleo estava muito caro, o combustível do avião ficou praticamente muito difícil de sustentar, e as companhias aéreas começaram a ficar bastante preocupadas. Então, essa ideia surgiu, na verdade, de necessidade de solucionar um problema. E esse senhor aqui, o Dr. Richard Whitcomb, ele tirou do papel essa ideia inicial desse engenheiro britânico e fez essa proposta de como mudar a maneira de compor essas asas e diminuir o arresto, porque você ganha velocidade e economiza combustível. E no final da década de 70, né, a NASA testa as ideias do Dr. Whitcomb e vê que elas funcionam bem, né? E a partir dali, toda a indústria da aeronáutica muda a sua forma de pensar e projetar os aviões. Tanto que a gente olha hoje para as asas
a gente vê essa dobrinha chamada winglet, né? Alguns chamam de sharklet, como se fosse a barbatana de um tubarão, mas elas fazem uma economia muito grande. Você tem a gente ter uma ideia, o fato da gente ter essa curva na asa economiza de 6 a 9% de combustível a cada voo. Uma grande aeronave ela tem aí em torno de 25 mil a 26 mil litros. Então a gente está falando de uma economia de quase ou um pouco mais de 2 toneladas de combustível por causa de uma pequena mudança na asa. Vocês devem estar pensando, bom, o Marcelo deve ter errado de lugar, ele veio falar sobre aeronáutica, aviação, quando deveria estar falando sobre negociação, mas é interessante porque na mesma época, na mesma década, final da década de 70, começo da década de 80, um outro grande pesquisador chamado Roger Fisher também pensa num problema muito grande para a época, assim como o problema do combustível, né, chamava a atenção, o problema de como a gente resolve as nossas diferenças também chama muita atenção para esse pesquisador. Um professor da Universidade de Harvard, na Faculdade de Direito, advogado, perdeu alguns grandes amigos na Segunda Guerra Mundial e ele ficava muito inquieto em relação a como nós resolvemos as nossas diferenças. Ele ia para o tribunal também e olhava aquilo, como o doutor Guilherme falava, né? Não fazia mais sentido tentar resolver daquela maneira. Ou seja, de alguma forma também ele estava pensando em como reduzir a resistência, não do ar aqui, mas a resistência das pessoas em resolver de uma maneira melhor os seus conflitos. A resistência das organizações em pensarem em formatos mais inteligentes, talvez, de resolver as suas demandas, as suas diferenças, resolvendo o problema e, ao mesmo tempo, preservando o relacionamento. Então, todo o trabalho dele foi nesse sentido. E ele, junto com outros professores, como William Ury, que é um dos mais conhecidos, né, o Bruce Patton e tantos outros listados aqui, resolvem iniciar um projeto de negociação dentro da faculdade de Harvard, da Universidade de Harvard, que fica conhecido então como o Harvard Negotiation Project. E ele iniciou uma pesquisa com grandes negociadores no mundo, negociadores na área política, na área econômica, na área de business, na área corporativa, na área religiosa, na área sindical, também na área, inclusive, com guerrilhas, né? Grandes líderes que tinham uma forma diferente de conseguir resultados melhores, né? E a partir dessa pesquisa, e essa aqui é uma das perguntas que ele fazia, né, na pesquisa, muito simples: qual a melhor maneira das pessoas lidarem com suas diferenças? E reunir essas informações. Como é que esses grandes negociadores lidam com essas situações? E a partir dessa pesquisa, os pesquisadores, o professor Roger Fisher e os outros professores, eles reúnem, né, ou sintetizam uma espécie de manual, uma estrutura que permitia entender a síntese do que esses grandes negociadores faziam. E nos oferece em forma de livro, como uma forma de recomendação. Que recomendações que a gente poderia ler nesse livro, que vem de grandes negociadores mundiais e que funciona em tantas outras negociações, que poderiam fazer com que a gente tivesse melhores resultados quando a gente tem que resolver as nossas diferenças. Essa ideia ficou muito forte, né? Essa ideia acabou se tornando uma espécie de tecnologia, e eu gosto de chamar desse nome, as pessoas falam, até a gente conversava ontem, eu e a doutora Flávia, né? Assim, tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, vem à mente informática, né? Mas tanto que a tecnologia nessa área cibernética, a gente fala de tecnologia da informação. Ou seja, a gente está qualificando o tipo de tecnologia. O que o professor Roger Fisher faz, junto com os outros professores, e reúne nesse método, é uma tecnologia de negociação. Como que nós podemos utilizar uma tecnologia que pode resolver problemas que até então não eram resolvidos de uma forma estruturada e passível de ser reproduzida, ou seja, científica. A gente pode utilizar um método que pode dar resultados melhores
na hora que a gente vai negociar. Seja em organizações como a Procuradoria, seja dentro de casa, né, com os familiares, seja nas corporações, em qualquer lugar. A base é a mesma, como resolver as nossas diferenças de maneira a preservar os relacionamentos e obter resultados melhores, com ganhos maiores para quem está negociando. E aí, a negociação, até então, né, entendida como mais como uma barganha de posições, um formato mais tradicional, como o Dr. Guilherme tocou aqui, a nossa forma tradicional, às vezes, de pensar, de verificar, de pensar o outro como um adversário, de entrar numa negociação com uma mentalidade de que eu preciso ficar com um pedaço maior da torta, né, e quanto mais para o outro, menos para mim e vice-versa. Essa maneira mais tradicional de se planejar para uma negociação e até definir a estratégia quando você percebe que aquilo é muito mais uma disputa para ver quem vai ficar com o maior pedaço da torta, a minha estratégia muda. E ele contrapõe, então, essa nova tecnologia e chama de negociação baseada em interesses. Porque são os interesses das partes que fazem o ponto de direção, onde nós precisamos nos basear para resolver de forma diferenciada. É claro que não vou explicar aqui com detalhes, porque a gente não tem tempo exatamente. A ideia é chamar a atenção de que a tecnologia anterior atendia a um certo grupo de exigências, dava algumas respostas, né? A tecnologia proposta ia além, dava uma resposta mais efetiva. Como essa curvinha aqui da asa, a tecnologia de negociação baseada em interesses, ela aumenta em muito a nossa capacidade de ter resultados melhores, mais rápidos, gastando menos, que é exatamente o que essa curvinha da asa faz. Para ela ser colocada em prática, teve muita pesquisa, né, na aeronáutica. E também teve muita pesquisa na tecnologia de negociação para colocar esse método em prática. Esse método, que depois ficou conhecido, né, como método Harvard de negociação, ele traz exatamente essa pequena mudança. Só que, olha que interessante, da onde que ela começa a ser pensada e repensada, né, da realidade prática. As águias usam, os pássaros têm essa curvatura, essa observação do que funciona melhor em outros contextos também funcionou bem para a negociação. Ou seja, os pesquisadores foram atrás daquelas pessoas que tinham resultados diferenciados, mas não sabiam explicar efetivamente, tecnicamente, o que eles faziam. Então, todo o mérito foi transformar isso numa técnica, transformar isso num grande método. Eu diria numa tecnologia capaz de aumentar a nossa capacidade de ter resultados melhores quando a gente precisa criar algo novo que não existia e a gente depende de fazer isso com o outro, ou a gente precisa resolver um problema que a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa também do outro, por isso a gente precisa negociar. E aí, exatamente a comparação, o que é mais efetivo, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é que em muitas negociações nós usamos a asa anterior. A gente sofre muita resistência, a gente gasta muito mais combustível, a gente gasta muito mais vida, a gente gasta muito mais dinheiro, a gente gasta muito mais a nossa qualidade de vida, a nossa composição emocional para conseguir um determinado resultado, do que um outro resultado que a gente conseguiria com menos desgaste, mais rápido e de forma menos onerosa. Ou seja, não faz sentido, estou vendo que vocês aqui, nós quando estamos aqui juntos aqui, usamos os nossos celulares para quase tudo hoje, né? Dificilmente a gente se olha hoje, né, sem aqueles aplicativos que os celulares oferecem. Nossa vida ficou mais fácil, né, de forma geral, porque a gente tem ali tecnologias à nossa disposição. É como se a gente ignorasse isso e quisesse usar, sei lá, um celular de primeiríssima geração lá atrás, que não tivesse capacidade de baixar um WhatsApp, que não fosse possível usar um Uber, que não fosse possível a gente acessar um e-mail. Ou seja, claro que a gente poderia, em regra, gastar muito mais tempo para fazer as coisas do que se a gente tivesse uma tecnologia à nossa disposição. A pergunta é, por que a gente tendo uma tecnologia
que resolve os nossos conflitos de forma mais rápida, com menos gasto e preservando o relacionamento, em regra a gente não usa. Esse é o grande convite, né? Dizer, existe, é possível, ela já está disponível há pelo menos 25 anos. E a gente insiste em utilizar uma tecnologia obsoleta, que funcionou para uma época, mas não funciona mais num mundo de muita mudança, de mudança acelerada, de necessidade de resultados cada vez mais rápidos, mas, sobretudo, de manutenção de relacionamentos de longo prazo. Porque, provavelmente, se a gente for pensar aqui nas nossas negociações que a gente faz no nosso dia a dia, eu arrisco dizer que 90% delas são com pessoas que são muito importantes para a gente. Sejam elas familiares, pessoas, né, do nosso convívio social, sejam elas profissionais, do nosso convívio corporativo, organizacional, e sejam elas pessoas que a gente depende, né, do relacionamento para poder viver. Os outros atores todos que fazem parte, né, do sistema, por exemplo, judicial, do sistema, né, de resolução de conflitos que a gente vive. É interessante porque os autores, eles inclusive nos permitem utilizar 3 critérios para avaliar os métodos. Então, o método anterior, baseado em posições, versus o método proposto baseado em interesses, qual é a vantagem dele? Os critérios, que são objetivos e neutros, podem nos ajudar a verificar. Então, é efetivo um método de negociação, é efetivo um método para resolver as nossas diferenças, se ele leva em consideração, né, um acordo sensato. Se a gente consegue resolver de maneira que faça sentido para os dois lados. Ele deve ser eficiente, deve resolver a situação. E ele deve preservar, pelo menos, se não aperfeiçoar o relacionamento. Então, um método de negociação efetivo deve levar a um acordo sensato, que faça sentido, que envolva os interesses dos dois lados. Ele deve ser eficiente, ele deve resolver o problema, que é o que a gente muitas vezes fica preocupado, porque você resolve uma parte, mas depois o problema retorna, né? E ele deve preservar o relacionamento, os 3 juntos. Então, quando eles propõem um novo método, eles dizem, o novo método atende esses 3 requisitos. Por isso, ele é superior ao método anterior. Mas façam o teste de vocês, né? Por exemplo, esse método foi testado. Quando ele estava sendo gestado, no final da década de 70, né, o governo americano, o Jimmy Carter, né, quando estava intermediando o conflito entre Israel e Egito, né, aqui o Menachem Begin e o Anwar Sadat, eles chamam o professor Roger Fisher para ajudar com a metodologia que eles tinham desenvolvido a compor esse acordo. E com essa metodologia, eles ajudam a resolver essa situação de muitas décadas, né? E que estava numa situação próximo de uma guerra muito sangrenta. Isso chama a atenção do mundo, claro. As pessoas falam, peraí, mas o que é isso? Que tecnologia é essa? O que vocês estão usando? Como é que vocês conseguiram chegar nesse resultado? E aí, o mundo se interessa muito pelo método, quer entender cada vez mais, quando os professores resolvem, então, criar 2 organizações. Uma para atender as empresas, porque a Harvard não poderia fazer isso, era a educação, e outra para atender governos, atender nações, atender situações sociais, né? E tantas outras situações foram resolvidas com esse método. Ó. Em El Salvador, com destaque aqui para a África do Sul, quando foi feito a assistência no processo de reconciliação, né, da própria África, o Bruce Patton, que era um dos criadores do método, estava junto e ajudou e permitiu com que a estrutura fosse bem trabalhada. Na Colômbia, com as Farc e assim por diante. Ou seja, o método foi extensamente testado, evoluído e está à nossa disposição, né? Ou seja, a gente pode utilizar aquela dobrinha da asa para andar mais rápido, para avançar nas resistências, né? E aí a história de como é que
essas empresas vão se reposicionando no mundo, né, até a gente ter hoje à nossa disposição instituições que permitem trabalhar, treinar, desenvolver a competência nessas tecnologias. Eu venho do judiciário. Eu fiquei 21 anos no Tribunal de Justiça. Nos últimos 15 anos, ajudando a desenvolver um programa, os programas de mediação e conciliação, né, os projetos piloto lá. E minha preocupação e inquietação sempre era que método que é mais efetivo, como é que a gente pode utilizar um trabalho de gestão que melhore a nossa capacidade como Tribunal de Justiça, né? Que métodos que permitem, olha, levar em consideração esses 4 quesitos e poderem, com esses 4 quesitos, a gente avaliar a efetividade de um método. Custo da transação, quanto que custa para você resolver o conflito, impacto no relacionamento, ou seja, como é que esse relacionamento é impactado pela forma como que você escolhe de resolver aquele conflito, satisfação com o resultado. O resultado, lembra do método que vem fazer o pano de fundo aqui? Resolve o problema? Você está satisfeito? Ele resolveu o problema? E recorrência da disputa. A gente pode aplicar esses 4 quesitos, por exemplo, nos métodos disponíveis hoje, de forma geral, na sociedade para resolver os nossos conflitos, né? Começando pela negociação, onde nós temos essa tecnologia à nossa disposição. Quando as pessoas não conseguem negociar diretamente umas com as outras, quando elas chegam num impasse, quando elas não conseguem avançar, quando existem alguns obstáculos, elas podem recorrer a um mediador. Elas podem recorrer à mediação, que, de forma bem objetiva, pode ser entendida como uma extensão do processo de negociação. É uma negociação assistida por um terceiro, que é de confiança das partes, aceita e é de confiança das partes e atua de forma neutra e imparcial. Ou seja, eu tenho uma pessoa que pode me ajudar a negociar melhor com o outro. Isso faz toda a diferença. Isso é muito necessário hoje em dia, exatamente nas demandas que nós começamos a ouvir aqui do Dr. Guilherme, nas necessidades novas, nas novas respostas que a gente precisa, na nova resposta para a sociedade que a gente precisa dar. Então, sempre que é necessário, a gente poder contar com um mediador, para ajudar as pessoas a negociarem melhor. O mediador é um negociador especializado, que ajuda pessoas a negociarem de forma mais efetiva, utilizando a tecnologia que a gente acabou de conhecer aqui, ou começar a conhecer aqui, ou recordar. Depois, a gente pode conversar um pouquinho sobre as diferenças, se é que elas existem, de mediação e conciliação, se é assim que a gente tem que pensar, se existe diferença, se não existe, que história é essa, mas depois um pouquinho mais para frente, se vocês quiserem. Tá? E aí, tá vendo? A gente pode pegar um grande sistema de autocomposição, um grande sistema de heterocomposição, o sistema de autotutela, e aplicar aqueles 4 quesitos de avaliação de efetividade dos métodos. Né? O custo da transação, o impacto no relacionamento, satisfação com o resultado e recorrência da disputa. Dependendo da disputa, eu posso entrar com um processo judicial e eu posso verificar quanto me custou para esse processo resolver. Quanto tempo, quanto de dinheiro. Ao final, qual foi o impacto no relacionamento? Normalmente as pessoas não saem rindo ao final de um processo judicial e apertando a mão. Né? Normalmente elas se acabam ao final, porque a missão principal da justiça é pacificação social. Mas o método utilizado pode ser que não leve à pacificação social ao final. As pessoas ficam muito incomodadas e pode ser que o método adversarial deixe elas mais separadas ainda. Pode ser que eu tenha que avaliar a satisfação com o resultado. Eu ganhei, mas eu levei? Eu ganhei o quê? Ao final desse processo todo, o que quer dizer ganho? E depois, se aquela pessoa era tão importante para mim, pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parceiro comercial, pode ser um parceiro ou um outro agente, né, público que precisa negociar comigo. Como é que foi isso? E depois a recorrência da disputa, que é quando se diz que, né, os processos dão cria.
seja, você teve uma situação de disputa, um ganhou, agora o outro entra com outro processo para poder recuperar uma perda ou abrir uma outra possibilidade de ganho lá na frente, e aí um conflito pode gerar tantos processos na justiça. A disputa continua viva, né? O ciclo não termina. Termina um processo, mas não termina o ciclo. O ciclo de adversariedade continua. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Então muitas vezes a gente quebra, né? A mediação nos tribunais, por exemplo, e fora, é a oportunidade, principalmente fora, é a oportunidade de fazer uma espécie de suspensão daquela situação, encaminhar para a mediação e tentar resolver ali, fechando aquela história. Ou melhor ainda, que é o melhor dos mundos, começar pela mediação, que é muito do que a administração pública vem propondo. Vamos começar tentando resolver com métodos que aumentem a nossa capacidade de resolver mais rápido, gastando menos, preservando o relacionamento. Ou seja, vamos usar a dobrinha na asa. E não ao contrário. Depois que a gente gastou bastante, agora a gente tenta um método que é menos oneroso. E aí, muito curioso com essas histórias todas, eu fui atrás de programas. Né? No Brasil não tem, lá fora também é muito difícil de achar. Esse é o único programa que tem lá na Hastings, da Califórnia, de um trabalho de 2 semanas para mergulhar no mundo da administração, gestão e inovação na área de administração de programas de ADR, de programas de resolução de disputas dentro de tribunais. Né? Essa era a minha curiosidade maior, de como fazer isso. E aí, lá eu pude ver também que, de alguma forma, tudo isso fazia muito sentido. Né? Retomar isso tecnicamente, não só, né, filosoficamente. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, o que vocês vêm fazendo na administração pública é fantástico, porque vocês estão dando um caráter cada vez mais institucional, cada vez mais administrativo, cada vez mais estratégico para esse tipo de demanda que é fundamental. Se a gente colocar num conselho, vamos imaginar que nós fôssemos uma empresa aqui, colocássemos no conselho para votar qual rumo que a gente precisa tomar para poder economizar recursos, aumentar a nossa eficiência, dar um resultado melhor para os nossos clientes, provavelmente a gente ia ter que colocar na nossa frente sistemas também que fossem mais eficientes, como parte da estratégia da empresa. E da estratégia vem todas as outras ações de capacitação, de legislação, de estrutura, de alocação de pessoal, de recursos, quer dizer, tudo se volta para o que é o novo que funciona e dá novas respostas. Né? Então fazia muito sentido, a gente viu muito isso lá também. E aí é interessante que nós conversarmos no aeroporto, né, um pouco sobre como sensibilizar, como trazer os gestores, né, aquelas pessoas muitas vezes que tomam as decisões maiores de recursos, de encaminhamentos, de estratégia, para apostar nesse tipo de solução, nesse tipo de tecnologia. Então, em 2013, eu peguei como ideia o estudo que o IPEA fez para verificar o valor do executivo federal, né, o executivo fiscal federal, quanto se gastava para fazer com que aquela execução acontecesse, e se descobriu que se gastava às vezes muito mais para poder cobrar algo do que o algo que estava sendo cobrado. Né? Gastava-se R$ 4.500, por exemplo, por processo, às vezes para cobrar R$ 700. Em lugar nenhum no mundo, né, na área privada, ninguém vai tomar uma solução dessa, a não ser que queira falir a empresa. Né? A gente vai gastar R$ 4.500 para recuperar 700. E nós estamos fazendo isso, nós, sociedade, nós estamos apoiando que as instituições, muitas vezes, façam um trabalho de gastar o nosso dinheiro para chegar num resultado deficitário. Então, no mínimo, o que nós estamos fazendo aqui é discutindo formas, né, de devolver para a sociedade aquilo que ela realmente precisa. E aí a gente chegou nessa quantia de R$ 4,67 por processo por dia, dá mais ou menos R$ 1.600 por processo por ano, para convencer
a administração de que cada real investido em programas de resolução apropriada de disputas tinha um retorno real para a instituição. Se você consegue resolver a disputa logo na entrada, eu estou economizando 1.600 por processo. Em média, 3 anos, a gente pegou, por exemplo, um caso de banco, né? Contrato bancário. 3 anos, entre primeira e segunda instância, no Distrito Federal, né? Em outros estados é um pouco mais, às vezes. Então, se você resolve no primeiro ano, você está economizando 3.200, porque ele ia levar 3 anos. Se você faz isso vezes 10 mil, já tem o valor de um edifício praticamente para você construir e falar, agora vamos passar tudo para lá primeiro. A gente vai economizar muito mais. Claro que a gente está falando aqui do que eu percebo muitas vezes nos próprios treinamentos, né? Quando a gente fala de negociação, quando a gente fala de novas formas de resolver as nossas diferenças, e muitos integrantes nos treinamentos da administração pública se dão conta do seguinte: interessante, Marcelo, mas a gente vai precisar primeiro negociar aqui dentro, que era o que o Dr. Guilherme falava. Às vezes uma pessoa, né, com boa vontade consegue um acordo interessante, depois ele é questionado pelo TC, né, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e fala, mas por que você conseguiu, você fez isso? Então as pessoas ficam um pouco com medo. Essa tecnologia, ela permite que se faça as negociações internas da melhor forma que precisa ser feita. Ou seja, não só a mudança pretendida fora, mas também, principalmente, a mudança pretendida dentro. Negociar dentro. Saber como negociar dentro. Já que funciona, vamos aplicar aqui dentro. E funciona, né? A gente pode ir tirando as linhas divisórias entre nós e eles, nós e os outros, nós que defendemos e os outros que não concordam, nós que entendemos que funciona e os outros que duvidam. Tirar essas linhas, porque é assim que a negociação que foi pensada nessas bases, esse é o modelo mental. Não somos nós e os outros, estamos no mesmo barco. Nós vamos precisar trabalhar para trazer o outro para o nosso lado, né? E aí, muito rapidamente, eu gosto muito desse modelo, que é um modelo de entender como é que um conflito começa e depois ele se desenvolve em várias etapas, né? Tá vendo? Fases iniciais onde a gente consegue negociar e obter ganhos mútuos. Depois a gente entra numa outra fase onde a gente tem uma situação onde um lado vai ganhar e outro lado vai perder, até chegar num momento onde está todo mundo perdendo, né? É como se a gente visse dessa maneira também, tá vendo? À medida que a gente vai escalando o conflito e vai deixando o conflito crescer, a gente vai gastando mais. Mas não vai gastando dinheiro, vai gastando vida, vai gastando emoção, vai gastando qualidade de vida, vai gastando oportunidade perdida, né, aqui. Então, como a gente faz para manter no verde? Como a gente faz para prioritariamente as coisas serem resolvidas ali? Utilizando a tecnologia. A tecnologia é disponível. Porque se a gente utilizar a tecnologia obsoleta, a gente vai deixar o conflito escalar. A gente vai gastar muito mais. E ela já está disponível, né? Ou seja, a gente precisa fazer essa escolha, né? Eu estou aqui acompanhando, tenho 8 minutos. A gente vai ter que fazer essa escolha, né? Eu estou acostumado já, estou sinais assim. Desculpa, doutor Guilherme. A gente vai precisar escolher, né? A gente vai usar a tecnologia disponível, que resolve melhor, ou a gente vai insistir em usar uma tecnologia já ultrapassada. Não é que a tecnologia atual, e que a gente chamando de, entre aspas, ultrapassada, não sirva para muitas outras coisas, serve. Se a gente for pesquisar, por exemplo, um pouco mais sobre o winglet, né, sobre essa questão aeronáutica, a gente vai ver também que as asas totalmente retas, elas, de alguma forma, para voos curtos, economizam mais do que a asa com o winglet. Porque o winglet parece pequeno quando a gente olha de fora assim, né? Quando a gente está embarcando, olha de fora, o próprio de dentro do avião, mas quando você fica do lado, de pé, ele é maior que você. Então ela é muito pesada. Ou seja, ela serve para economizar em voos mais longos. Fazendo uma analogia, é como se a gente estivesse falando de relações continuadas. A gente tem uma relação continuada com a maioria dos atores que a gente negocia.
Quer dizer o seguinte, se naquela negociação a gente negociou de uma forma onde, lembram da escalada do conflito? A gente estava dentro de uma dimensão de ganhos mútuos, provavelmente a próxima vez que eu vou negociar com você, a sua propensão é querer continuar colaborando para a gente conseguir continuar ganhando. Se eu, mesmo em relações continuadas, atuo uma relação baseada em posições mais competitiva, onde existe a probabilidade de um ganhar mais do que o outro não conseguir atingir o seu objetivo, de alguma forma eu ter que querer ganhar o maior pedaço da torta, e para isso forçar você a isso, pode ser forçar com uma decisão, né? Pode ser forçar com um aspecto de influência, pode ser forçar de várias formas. Provavelmente na próxima vez que você for negociar comigo, você vai falar, bom, vou precisar compensar as perdas da última negociação. Ou eu já sei como é que o Marcelo negocia. Marcelo negocia pensando nele. Então eu vou entrar já protegido. Olha que interessante, a gente vai criando no outro a propensão a trabalhar com a gente de uma forma mais resistente. A gente vai usando uma tecnologia que faz a gente gastar mais combustível. E ir mais devagar para chegar no lugar que a gente quer. Essa é, vamos dizer assim, a base, né? Os princípios que dão a estrutura dessa tecnologia, dessa forma diferente de negociar. Ela leva em consideração 4 elementos fundamentais: pessoas, opções, interesses, opções e critérios. Elas restabelecem a nossa visão sobre o que fundamenta uma negociação. Da onde que eles tiraram isso? Eles criaram isso do nada, eles montaram uma teoria e chamaram ela com um método específico? Não, lembram? Eles foram atrás dos grandes negociadores e tiraram da evidência prática do que funciona. Os grandes negociadores levam em consideração as pessoas porque relacionamento para eles é muito importante. Os grandes negociadores sabem que eles não podem ficar, eles tentando impor algo que para eles é importante para o outro, sem levar em consideração o que é importante para o outro. Ele tem que saber o que é importante para o outro também, para na hora de pensar nas opções, integrar os interesses. E eles não podem dizer apenas que essa solução, ou isso que eu estou propondo para vocês, é bom porque eu acho que é bom. Eu quero isso porque é a minha vontade. Muito provavelmente você vai olhar para mim e vai falar assim, sim, essa é a sua vontade. Essa é a sua maneira de ver a justiça aqui. Mas eu vejo de forma diferente. Então, os grandes negociadores entenderam o seguinte, eu não posso ficar numa briga de vontades, eu tenho que usar critérios objetivos, eu tenho que sair dessa situação subjetiva e tenho que estabelecer um ponto externo que faça sentido para nós dois. E dentro da área pública tem muitos critérios objetivos que podem ser utilizados, que ajudam as pessoas a tomarem a decisão ao final. E a MANA ou a MAN, né, mas de qualquer forma, a melhor alternativa, ou seja, o que seria melhor fora da mesa de negociação. O que eu faria se eu não fechasse negócio com aquela outra pessoa. Né? E aí, para a gente ir caminhando para o fechamento, entender que o que sustenta aqueles princípios são 7 elementos. 7 elementos que estão presentes em todas as negociações e que eu posso utilizar de forma técnica, de forma estratégica. Eu posso pensar, está vendo, olha, nesse círculo central, é chamado o círculo de criação de valor. Porque ali está o que é mais importante para cada lado, os interesses daquelas pessoas. Ali estão as opções que a gente vai criar para atender os interesses de ambos. A gente vai ter que usar a nossa criatividade, a gente vai ter que sair da caixinha, a gente vai ter que pensar em várias maneiras de conseguir integrar. Depois, nós temos que justificar ou, de alguma forma, legitimar aquilo que a gente propõe, aquilo que é importante para a gente, ou seja, critérios de legitimidade. Dentro desse miolo, a gente vai girar o círculo de criação de valor. O que é importante para você, o que é importante para mim, que opções que fazem com que a gente integre os nossos interesses, como é que a gente justifica aquilo que é importante para cada lado e que faz sentido. O que sustenta esse processo né, que é o motor geral das negociações? A negociação, a comunicação e a relação.
Uma boa comunicação sustenta essa conversa sobre interesses, opções, legitimidade. Uma boa relação de trabalho permite que a gente resolva diferenças dentro de um ambiente favorável. E exatamente porque a gente tem diferenças, a gente tem divergências, e a gente precisa resolver essas divergências, que a gente precisa ter uma boa relação. Numa forma anterior, competitiva, eu fico muito olhando para você como adversário. No método, eu olho para o outro como um parceiro. Claro, nós temos um problema em comum, nós precisamos resolver juntos. Não pode ser só eu ou você. Tem que ser nós dois, senão não faz sentido nem para você nem para mim. E depois, se girando esse ciclo a gente chega num compromisso, a gente aperta as mãos porque valeu a pena, os nossos interesses estão ali previstos, fechamos um acordo. Se depois de tudo isso não conseguimos, o que a gente faz? Vai para fora da negociação, vai para algo que lá fora vai atender os meus interesses. Talvez não tão bem quanto aqui, mas de alguma forma está disponível lá fora. Mas eu só faço isso depois de tentar bravamente conseguir um acordo, um consenso com o outro lado. E aí a gente pode ter como referência, né, uma obra que vem 14 anos depois, que é essa Getting Ready to Negotiate, né, um dos autores da primeira obra, Como Chegar ao Sim, junto agora com outro autor, que é o Danny Ertel. Ele publica uma obra onde os 7 elementos são colocados de forma assim, extremamente objetivas, e ele faz para as pessoas utilizarem para se planejar. Vem inclusive com formulário, eles escrevem um formulário. Use assim para pensar nos seus interesses. Ao pensar nos seus interesses, utilize esse percurso. Ao pensar nas opções, utilize. Permite que a gente utilize os 7 elementos para a gente se preparar. E se uma vez perguntaram para o professor Roger Fischer para a gente fechar, se pudesse falar uma única coisa que seria a coisa mais importante para a gente negociar melhor na nossa vida, o que o senhor diria? Utilize a regra dos 3 P's. Prepare, prepare, prepare. A gente não se prepara para as negociações. Dá para a gente se preparar utilizando os 7 elementos. Depois, quando a gente está na negociação, a gente pode utilizar os 7 elementos como mapa. E depois que a gente termina as negociações, que é o mais importante de tudo, que é para gerar aprendizado, para gerar metodologia dentro das organizações, é dizer como que nós fomos, qual foi o resultado da nossa negociação, que não pode ser só fechamos um acordo, tem que ser mais do que isso, eu preciso usar todos os elementos para dizer foi bom por quê, né? E é possível fazer isso. E aí tem uma evolução a partir da, né, final da década de 70, começo da década de 80, que foi publicado o primeiro livro, uma evolução e aperfeiçoamento de tudo isso. Tem tantas outras obras que foram pegando detalhes, pegando elementos, pegando pontos por exemplo, sobre emoções. Como que a gente trata emoções na área de conflitos de forma técnica e de forma, inclusive, que funcione. O próprio Roger Fischer, junto com o Shapiro, cria um livro para isso, chamado Além da Razão. Tantas outras obras que permitem que a gente reforce a nossa tecnologia pessoal, individual e institucional. Eu me lembro até hoje, a batalha que foi no Tribunal de Justiça na época para conseguir fazer uma biblioteca dessa lá. Custava R$15.000. E me deram um primeiro não. Eu falei, poxa, vocês compram 2 computadores com R$15.000. E esses computadores não fazem 1/100º de diferença quando eu fecho 2 conflitos aqui. E economizo para vocês R$1.600 a cada conflito que eu fecho. Aí eles me deram os livros lá. A gente fez uma biblioteca gigante, né? E para a gente fechar, né, um dos livros que a gente estava colocando aqui, o final dele é o William Ury dizendo: é importante a gente transformar os nossos oponentes em parceiros. E para vocês aqui tem muitas situações onde as pessoas são parceiras, mas a gente olha eles como oponentes. Uma pessoa, por exemplo, da sociedade, uma pessoa jurídica que está com um processo, eu não posso vê-la como um oponente, porque ela é sociedade, eu também sou. E o custo é de todos nós, né?
E eu gosto muito, essa frase é muito interessante, né? Como é que a gente faz para destruir os nossos inimigos? Fazendo eles nossos amigos, eles têm que ser nossos parceiros, senão a gente não trabalha juntos, né? E só fazendo uma menção muito rápida, quando a gente organizou em 2008 o primeiro Congresso Brasileiro de Mediação Judicial, e eu me deparo, eu estava organizando o congresso a pedido do presidente na época, eu me deparei com um pedido de 30 inscrições da AGU, da SECAF, que está aqui coordenada brilhantemente pelo Zé Roberto. E eu falei, poxa vida, SECAF, 2008, o que é isso? Foi lá que eu fiquei sabendo o que era a SECAF. Tinha recém sido criada, né, mais ou menos, mas eles já estavam querendo se desenvolver. Então, não é que a administração pública está pensando na consensualidade agora, ela já vem pensando há muito tempo. E essa realmente é o século XXI, né? A consensualidade, a tecnologia que resolve com menor custo e mais eficiência. E realmente chegou para ficar, não tem como a gente fugir dela, a sociedade pede, nós pedimos, nossos conflitos precisam ser resolvidos, nossos pessoais de forma diferente, e a gente pode transferir isso também para as instituições. Gente, obrigado, passei 4 minutos.